Você já ouviu falar em Victor Gyökeres, o jogador que é comparado a Ibra, Cristiano Ronaldo? E bem, só se tu tá sem internet e tu não viu nenhum gol dele nesses últimos anos. O artilheiro implacável do Sporting, um cara oportunista e que cria muita chance de gols também para seus companheiros e que foi, curiosamente, ignorado pelo Brighton. Sim, o Brighton, um time que é cheio de promessa, que acha vários talentos fora da curva, talvez tenha deixado escapar o seu melhor talento, um artilheiro nato. E bem, tu deve estar se perguntando como um cara que chegou aos 26 anos jogando bem perto de clubes da Premier League toda, na Championship, conseguiu sumir e não aparecer em nenhum desses times, como ninguém viu o Gyökeres e contratou o cara na Premier League. E só para te mostrar um pouco de como isso aconteceu, em 2020 estava no Brighton o Gyökeres e o Alex McAllister. Na época eles tinham 23 anos e haviam jogado menos de 10 partidas pelo clube inglês. E bem, eles jogaram juntos num jogo de Copa contra o Portsmouth e o Gyökeres e o McAllister ambos marcaram gols. A partir dali, 3 anos depois, tu conhece que Alex McAllister ganhou uma Copa do Mundo, explodiu pelo Brighton e foi vendido ao Liverpool. Já o Gyökeres, bem, experimentou o sabor um pouco mais amargo, viveu extremamente o oposto. 2 semanas depois desse primeiro jogo deles juntos, que eles fizeram gols, o Gyökeres já havia sido emprestado, sem nunca pisar em uma partida de Premier League, e nunca mais jogou pelo Brighton depois daquele jogo. Se tu joga o modo carreira no FIFA, é sempre importante tu ficar olhando as jovens promessas, né, de ligas alternativas, para tentar achar o melhor valor, a melhor contratação e sair do óbvio. Então, o Brighton normalmente faz o mesmo, mas apesar de ter um scout bom, você já conhece alguns jogadores dele. Por exemplo, o McAllister já jogava muito bem no campeonato argentino, o Mitoma tinha se destacado pelo San Giloa na Liga dos Campeões, entre vários outros nomes que fazem parte desse time do Brighton. Mas o Gyökeres, ele surgiu extremamente do nada, cara. Ele foi descoberto na segunda divisão sueca e não tinha nenhuma concorrência pro Brighton contratar o cara. Então, meio que eles não deram a chance porque não tinham nenhum background que esse cara realmente tinha uma qualidade absurda. Então, eles só deram a chance, viu que não deu certo e saiu emprestando o cara. E bem, sua transferência aconteceu aos 15 anos, quando ele jogava ainda no clube sueco, Brommapojnarka. Se você nunca ouviu falar dele, bem, eu também nunca tinha ouvido. Na verdade, mesmo que ele tenha levado 2 anos para o Gyökeres ser promovido para o time principal, ele já vinha se destacando pelas categorias de base. E logo na sua primeira temporada, ele conseguiu fazer 7 gols em 11 partidas, o que foi muito bem, cara, para a primeira temporada do profissional e ajudou a equipe a subir da segunda divisão. Nessa época também ele já foi observado e convocado para a seleção sub-19 da Suécia e ele o ajudou a levá-los para a Euro, onde lá ele marcou em todas as partidas. Apesar da Suécia ser eliminada na fase de grupos, ali ele já conheceu grandes jogadores como o Leão, Mason Mount e o Diogo Jota. Então, para você ver que o Gyökeres se destacou jogando contra grandes seleções ainda quando era mais novo e seguiu se destacando no seu país, fazendo gols, empilhando assistências até chamar a atenção do Brighton. E no Brighton ele foi emprestado, mas também jogou no Sub-23 e ele foi muito bem, levou o time à promoção, meteu 11 gols em 12 jogos. Mas simplesmente parecia que ninguém do Brighton sabia sua posição. Às vezes jogavam ele na ponta, às vezes de centroavante. Não sabia, a equipe simplesmente não sabia como aproveitar o Gyökeres e ele nunca tinha chance no time principal. Agora imagine, tu é jovem, tu não tem chance no time principal. Pô, cara, isso acaba cobrando. Com o tempo, isso vai cobrar. Ele foi emprestado ao São Paulo, ao Swansea City, mas nunca rendia, nunca era um empréstimo absurdo, nunca tinha um desenvolvimento muito bom. Então, o que é que se podia ser feito, né, pelo Brighton? Até chegar o seu empréstimo ao Coventry, onde eles tinham acabado de ser promovidos para a segunda divisão inglesa, a Championship, e sentiram que devia apostar no jovem, e o Gyökeres não tinha nada a perder. E lá ele aproveitou a chance, uma vez
que o Gyökeres foi muito bem na sua primeira temporada, foi comprado pelo Coventry por 1 milhão de euros e seguiu indo muito bem na segunda divisão inglesa. E bem, foi aí que o Gyökeres seguiu sendo um monstro na segunda divisão e ficou claro que ele iria sair de qualquer forma, não tinha como ele demorar muito tempo lá. E foi onde o Sporting contrata o atacante por 20 milhões de euros. Então olha o lucro do Coventry, que ainda ficou com 5% de uma futura venda. Então foi muito bom para o time da segunda divisão inglesa. E para o Gyökeres também, já que no Sporting ele recebeu a visibilidade, foi onde ele se tornou artilheiro, até hoje simplesmente domina todo o futebol europeu. Então fica uma reflexão, cara, que jogador absurdo que se tornou o Gyökeres e como ele foi tendo que enfrentar adversidades e até vencer para conseguir ter alguma coisa na vida, para conseguir realmente ser um cara absurdo, ser um artilheiro muito monstro. Então acredita no processo, esse aqui é a mensagem do Gyökeres, né, porque ele poderia ter desistido quando o Brighton o subestimou, o deixou de lado, mas não, ele seguiu persistindo, seguiu acreditando nele mesmo e até hoje ele colhe o resultado, porque ele se tornou um centroavante absurdo. E pra mim o que é mais legal dessa história do Gyökeres é que é a prova de que o foco, a dedicação e simplesmente a crença de que você vai vencer pode te levar a lugares muito absurdos, pode te levar ao sucesso, cara. Foi o que aconteceu com o Gyökeres, pode acontecer com qualquer um, né? Quantas vezes você no lugar dele não pensaria em desistir porque não chegava potencial, porque não estava vendo melhoria, mas na real você só precisava de mais tempo e seguir trabalhando que o resultado ia vir. Mas então, tu concorda? Tu curtiu o vídeo? Concorda ou não com a minha opinião? Ajuda com like e inscrição, porque isso conta muito pro canal.